Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vicente Olsen, de História. Vamos resolver aqui uma questão do Enem de 2023 com uma temática bem recorrente, tá pessoal? Nos Enems, né, digamos assim. Várias edições trazem questões e discussões acerca dos povos americanos, dos povos que são aí típicos da América antes da chegada dos europeus, antes da invasão dos europeus. Então, geralmente tem questão de astecas, de maias, de incas. Nesse caso aqui é uma questão sobre o Império Inca, um império muito interessante. No comando, nós temos, ao comparar no texto a vertente da dominação territorial com os aspectos culturais, os incas tinham uma postura. Pessoal, o Império Inca vai se distribuir do Chile até o Equador, onde a capital ficava ali principalmente em Cusco, no Peru. É interessante porque nos achados arqueológicos mais recentes, alguns territórios da Amazônia brasileira também apresentaram organização de vilas incaicas. Antes a gente excluía o Brasil do Império Inca, mas uma certa parte ali da Amazônia brasileira hoje se sabe que teve sim a ocupação de vilas e de pequenas comunidades indígenas que eram submetidas ao Império Inca, evidenciando aí que esse império de fato se espalhou pela América do Sul. No caso, era um império bastante organizado que teve aí o seu apogeu pouco tempo antes da invasão dos europeus, por volta aí do século XIV e XV. A capital ficava em Cusco, como eu já coloquei para vocês, e a gente vai ter eles submetendo a partir de Cusco os Ailus, que eram essas vilas espalhadas sobretudo pela Cordilheira dos Andes. Interessante porque os incas eles davam muita importância à religião como forma de dominação e, claro, eles coletavam impostos dessas vilas submetidas, principalmente metais preciosos, gêneros agrícolas e entre outros tipos de tributos. Vale lembrar que eles impunham também a mita, né? A mita é aquele sistema de trabalho que é de tradição indígena, é de tradição americana. Bom, nesse caso, discutindo tudo isso, o texto ele coloca que, de fato, o Império Inca dominava esses territórios. E, de certa forma, ele até impunha a adoração ao sol, que eles chamavam de Viracote Inti, e até mesmo ao grande Inca, que é o Sapa Inca, que é ao imperador, num sentido aí até teocrático, né, onde esse imperador ele era o responsável não só pela política, mas pela religião, pela justiça, pelo exército e por aí vai. No entanto, ele coloca que, ao mesmo tempo, ao longo desse vasto império, os incas eles abriam certas exceções. Percebam que o texto de apoio, apesar dos nomes bastante complicados, bem diferentes, porque são nomes na língua quechua, ele coloca aqui, principalmente nessa parte aqui, no entanto, pode-se dizer que o Império Inca era como um mosaico cultural em que vários e diferentes grupos étnicos adoravam o Sapa Inca e o Sol, mas simultaneamente continuavam a adorar seus deuses locais. Ou seja, a discussão é de uma certa flexibilidade religiosa, pessoal. É isso que o texto de apoio ele está trazendo para a gente. Então, quando ele coloca aqui no comando da questão, ao comparar no texto a vertente da dominação territorial com os aspectos culturais, os incas tinham uma postura aceitável no que alude aos direitos humanos. Pessoal, essa discussão aqui ela está anacrônica, né? Esses direitos humanos eles são recentes, eles são a partir aí do pós-Segunda Guerra. B. Admissível no que remete às crenças coloniais. Nesse caso, a discussão do texto de apoio ela é pré-colonização, tá? Ela é antes da chegada e da invasão dos europeus, então a gente não pode colocar essa questão da crença colonial. A crença colonial vai ser a imposição do catolicismo através da colonização hispânica, né? Lembre-se que os incas eles vão estar em território da América Hispânica. Então, a alternativa B ela também está errada. Alternativa C, tolerável. Opa, esse verbo está interessante. No que se refere aos regimes tributários, aí está errado, pessoal. A tolerância é na questão religiosa e não no tributo. Nos tributos, os povos dominados tinham que pagar metais preciosos, gêneros agrícolas, fornecer soldados para manter o império forte. Então, essa alternativa C ela também está errada. Alternativa D, flexível no que diz respeito aos costumes religiosos, aí aqui sim está o nosso gabarito, está lá no texto de apoio. No entanto, pode-se dizer que o Império Inca era um mosaico cultural. Simultaneamente, continuava a adorar seus deuses locais, havia uma flexibilidade na crença religiosa, esse é o nosso gabarito. E na alternativa E ele coloca
compreensível no que concerne às normas laborais. Muito cuidado porque o Enem ele cobra vocabulário nas alternativas da questão. E aí ele coloca norma laboral. O que é labor? É trabalho, né? Nas normas de trabalho. Tudo bem, havia até uma certa compreensão, porque se você pagasse os tributos, o Império Inca ele não ia ali botar muita questão, não. Mas não é o que o texto de apoio está discutindo. O texto de apoio está discutindo a flexibilidade religiosa. Mais uma vez, nosso gabarito é a alternativa D. É isso, galera. Bons estudos e até a próxima. Tchau!